Queridos irmãos e irmãs, hoje de manhã eu estive em Belo Horizonte, voltei agora após o almoço, saí muito cedo de casa e por isso a homilia da manhã eu não fiz. Peço licença para tomar o texto grego, eu queria fazer umas observações a partir do texto grego que sempre nos abre janelas para compreender melhor o Santo Evangelho. O texto diz: vendo Jesus as multidões, teve compaixão por elas. E a palavra compaixão, splanknizomai, é uma palavra muito forte, porque splank é intestino, víscera. O texto, portanto, está dizendo que Jesus, ao ver a multidão, teve uma reação emocional em que se lhe contorceram as tripas, em que ele ficou profundamente convulsionado. Ele foi tomado por um sentimento de entranhada misericórdia. O texto não está falando de uma leve sensação de pena, não. Ele ficou afetado de modo íntimo, profundo, de modo muito forte. Por quê? Porque elas, as multidões, estavam exaustas e dispersas. A nossa tradução do lecionário diz cansadas e abatidas, mas o texto é um pouco mais dramático. Diz exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Isso é muito sério. Porque, em primeiro lugar, quando o texto nos fala de ovelhas sem pastor, a nossa mente vai para o Salmo 22, 23. Quando o salmista diz: Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Ou, em nada faltarei. Em grama verde, ele me faz repousar, descansar. Ele me leva para águas tranquilas e restaura as minhas forças, mas mais do que restaura as minhas forças, ele salva a minha garganta da morte. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra, eu não temerei, porque ele está comigo, com seu bastão e com seu cajado, ele me conforta, me consola, me acalma. E aí ele diz, ele prepara à minha frente uma mesa diante do meu inimigo. Ou seja, o texto está falando de um julgamento, de um juízo. O texto está falando de alguém que é acusado, de alguém que está ameaçado. Mas o seu juiz é o seu pastor, é aquele que lhe protege, que lhe garante que nenhum mal vai lhe acontecer. É ele que, portanto, julga e protege a sua ovelha. O que significa ovelha sem pastor, portanto? Ovelha sem pastor é ovelha desprotegida. Ovelha sem pastor é ovelha que não tem defesa.
Ovelha sem pastor é uma ovelha que não é cuidada, que não é cercada, é uma ovelha, portanto, que está à mercê dos lobos, daqueles que querem a morte, daqueles que querem a sua destruição. O pastor aqui é diferente dos outros pastores, porque os pastores humanos, o que eles fazem? Eles criam a ovelha com o objetivo de matá-la. E a ovelha é um animal extremamente rentável, porque da ovelha você toma o leite, você toma carne, você usa os ossos, você se serve da pele e inclusive da lã. Tudo na ovelha é lucrativo. Tudo. Os pastores humanos olham para a ovelha como uma fonte de lucro. O pastor divino faz o contrário. O profeta Ezequiel, no capítulo 34 da sua profecia, e Jesus, no capítulo 10 de São João, diz: eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, ele não é um pastor que vive da vida das ovelhas, é o contrário. As ovelhas vivem da vida dele. As ovelhas se alimentam dele. Não são as ovelhas que o defendem, é ele que defende as suas ovelhas. Mas quando Jesus olha para as ovelhas de Israel, ele as vê exaustas, ele as vê dispersas, jogadas de um lado para o outro, perdidas no meio de ensinamentos contraditórios, de ideias das mais variadas, de mercenários, de falsos profetas, de pessoas que chegam com simpatia e que de alguma maneira tentam domesticá-las, mas elas estão exaustas, porque, de fato, elas não são cuidadas. Elas são ovelhas sem pastor. Quantas ovelhas sem pastor nós temos hoje? Quer ver ovelhas sem pastor? Vá a uma escola no final das aulas e veja os jovens que saem de lá dentro. Exaustos, dispersos, tristes, perdidos, pesados, abatidos. Vá a um cursinho. Vá aqui à Universidade de São Paulo e veja como são os alunos que saem dali. Quando tem aula, né? Cansados, abatidos, dispersos. Ovelhas sem pastor. Se você for pela manhã ali na estação de trem, repara naquelas pessoas que vão trabalhar, exaustas, dispersas, abatidas, ovelhas sem pastor. E quando a ovelha não tem pastor, às vezes ela faz bando de ovelha. E o problema é que a soma das exaustões não é igual ao descanso. Assim como a soma dos abatimentos não é igual ao alívio. Então os deprimidos se deprimem, os exaustos se cansam, os abatidos se abatem mutuamente e entram num círculo vicioso de desorientação mútua. Não tem pastor. Não tem como olhar para isso e não sentir compaixão em termos bíblicos.
Não tem como olhar para isso e não sentir as tripas se revolverem, as vísceras se contorcerem. Então, Jesus disse: de um lado, a colheita é grande, mas de outro, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E a palavra pedi, pois, ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores para a sua colheita, mande trabalhadores, é a palavra grega ekbalo, ergatas. Essa palavra ekbalo, no grego, é uma palavra muito interessante. Balo, bolé, significa jogar. Então, por exemplo, uma parábola é quando você joga ao lado uma coisa da outra e compara. Ekbalo significa jogar, mas o ek é um prefixo de ênfase. Então, é expulsar. Quando a Escritura fala de expulsar demônios, a palavra é ekbalo. Então, por exemplo, aqui, no versículo 1 do capítulo 10, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para ekbalei, para expulsar demônios. Então, literalmente, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, ao Kyrio, ao Senhor da colheita, para que expulse trabalhadores para a sua colheita. A imagem aqui, portanto, é a imagem de um grupo de pessoas que está inerte, que está parado, e que alguém chega ali e diz: saiam daqui agora e vão para a colheita. O que vocês estão fazendo aqui? Parados o dia inteiro. Vão trabalhar, vão para a colheita. E o que ele está dizendo é: peçam ao Senhor da messe, ao Senhor da colheita, para que ele expulse trabalhadores para a sua colheita. O que ele está dizendo é algo muito bonito. Ele está dizendo que a graça nos antecede no plantio. Nós estamos no capítulo 10 de São Mateus, chegaremos ao capítulo 13, a parábola do semeador. E a parábola do semeador começa com esta expressão: o semeador saiu a semear sua semente. E então, Jesus, quando explica a parábola, diz: o semeador é o filho do homem, a semente é a palavra. Portanto, a graça nos antecede. No capítulo 4 de São João, Jesus diz aos apóstolos: levantai os olhos e vede, os campos estão cheios. A graça já semeou. O trabalho do divino semeador nos antecede. Ele já escolheu os seus. Ele já semeou a sua graça nos corações. E o que ele está dizendo é: pedi, implorai ao Senhor: Senhor, Tu és o Senhor da messe, Tu és o Senhor dessa colheita. As almas são Tuas, Senhor. As almas pertencem a Ti. O Senhor já plantou a sua semente. Expulsa trabalhadores para trabalharem. O Senhor manda poder e expulsa, joga essa gente para trabalhar, para que eles busquem essas almas para Ti, para que eles busquem-nas aonde puderem buscá-las.
É muito interessante porque quando nós oramos pelas vocações, a nossa oração é tão tímida, é tão modesta, e a urgência que Cristo coloca aqui é uma urgência absolutamente incontenível. Ele está dizendo: gritem, peçam para que Deus expulse esse bando de gente acomodada, que está apenas pensando em ter um estado de bem-estar pessoal e talvez social. Gritem ao Senhor da colheita, para que Ele expulse essa gente de dentro de casa, de dentro dos seus quartos, do seu lugar de tranquilidade, das suas conversas, das suas frivolidades, para que eles vão colher. Há uma colheita de almas para ser feita. E há uma urgência que precisa ser sentida. Orem ao Senhor para que essa urgência grite nos corações. Tem gente se matando, tem gente indo para o inferno, tem pessoas se perdendo nos vícios, nas drogas, no vazio, nas tristezas mais abismais, mais profundas. E vocês estão pensando em quê? Em ter um empreguinho, um dinheirinho, um proveito aqui, uma comodidade, uma tranquilidade. Nós estamos no meio de um incêndio. Onde estão os bombeiros de Deus para salvar as almas que se estão perdendo? Esse é o contexto. A colheita vai se perder. O campo está cheio. Se nós não colhermos, o que acontecerá? A colheita vai se perder, ela vai apodrecer, ela vai ter que ser jogada no fogo. Vão aparecer bichos, vão aparecer vermes que vão destruí-la. É preciso agir. Há uma urgência apostólica que urge a todos nós. Como diz o Concílio Vaticano II, a vocação cristã é intrinsecamente vocação ao apostolado. Todos nós somos chamados a pregar, a ir atrás dos perdidos, aonde eles estiverem. O cristão tem que ir até a boca do inferno para salvar uma alma. Ele não pode economizar esforços. Ele tem que ir atrás. Então Jesus chamou os 12 discípulos. A palavra discípulo, matetas, aqui nesse texto, significa aluno. E deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Aqui diz, e deu-lhes poder. A palavra poder está mal traduzida. A melhor palavra para traduzir o termo grego exousian seria autoridade. Jesus chama os seus 12 discípulos e lhes dá exousian. O que é exousian? A palavra exousian em grego significa aquilo que vem de dentro da essência. A palavra ousia significa essência. Exousia é o que procede da essência. É o que vem da essência. Essa palavra aqui tem uma importância grande, porque quando o texto diz que Jesus deu aos seus 12 discípulos exousian, ele está fazendo um contraste com o Velho Testamento, quando a autoridade não provinha da essência. A autoridade provinha da genealogia. Ou seja, os sacerdotes do Velho Testamento eram descendentes de Levi. Pertenciam à tribo de Levi. Os sacerdotes do Velho Testamento, todos, tinham uma linhagem de nascimento. Toda a velha aliança está baseada no nascimento corporal, no nascimento físico. Aqui o que Jesus está dizendo é que o poder que ele confere, que ele outorga aos seus apóstolos,
vem da essência, vem da substância, vem de dentro. É uma graça que se estabelece no íntimo. É um poder que nasce de dentro para fora. É muito interessante porque a outra palavra para poder no Novo Testamento, que é a palavra dynamis. Mas a palavra dynamis é um poder que vem de fora para dentro. Então, por exemplo, quando aquela mulher que sofria com fluxo hemorrágico toca na veste de Jesus, Jesus diz: quem me tocou? Senti um dynamis saindo de mim. Portanto, dynamis é uma força que vem de fora para dentro. Exousia é o contrário. É uma onda que vem de dentro para fora. É uma irradiação que vem de dentro para fora. E o texto diz que Jesus deu aos seus 12 discípulos exousia sobre os espíritos impuros. Como que dizendo o seguinte: nem o diabo vai poder segurar vocês, porque vocês mandam no diabo. Eu estou colocando em vocês, estes que eu estou enviando como trabalhadores para minha messe, uma autoridade tão grande que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tenham medo. Botem para quebrar. Vocês têm que ir com tudo, porque é um poder que vem de dentro para fora. Se vocês estiverem alicerçados em mim, se vocês estiverem cheios da minha palavra, se vocês estiverem revestidos do meu espírito, ninguém segura vocês. Porque vocês têm exousia. Há uma onda que sai de vocês. Vocês não conseguem nem ver, vocês não conseguem nem perceber, mas os espíritos impuros são obrigados a sair. Aonde vocês chegarem, é chegado o reino de Deus. Portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Ele lhes deu exousia sobre os espíritos impuros para expelir, para expulsar os mesmos e curar toda doença e toda enfermidade. Qual que é a diferença entre doença e enfermidade? É interessante, a palavra grega é noson, para doença, e para enfermidade, malakian. Qual que é a diferença? Doença é diferente de enfermidade porque enfermidade é o que não está firme, é o que está fraco. E doença é aquilo que está verdadeiramente privado de saúde, que está lesionado. Então nós temos aqui uma diferença entre pecado grave, que é doença para a morte, e pecado venial, que é fraqueza. Se a missão do demônio é nos levar ao pecado, Jesus está dizendo: eu dou para vocês exousia e, portanto, vocês vão curar toda espécie de pecado, pecado grave ou pecado venial. Se vocês pregarem, se vocês abrirem a boca, se vocês cumprirem a sua missão, através de vocês, eu realmente vou santificar as almas. Não apenas livrando-as de doenças físicas, porque a doença física mata o corpo, mas, sobretudo, livrando-as das doenças espirituais que levam para o inferno. E depois o texto diz, primeiro ele chama os 12 de discípulos e agora os chama de apóstolos. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. É uma palavra grega, apostolon. Os enviados, os missionários, aqueles que são enviados. E dá o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Pedro. Depois, André. E aí vai. A lista dos 12. Nas listas, todas elas, todas no Novo Testamento, todas, são encabeçadas por Pedro.
Por quê? Primeiro, Jesus escolhe 12 para dizer que ele está iniciando um novo povo de Deus. Assim como o povo de Israel tinha 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, Jesus tem 12 enviados, 12 apóstolos, aos quais ele deu exousia. Não é uma semente humana, não é algo natural, é algo sobrenatural que vem da essência, de uma essência transformada por ele. Portanto, isso significa, nós estamos comentando o Evangelho de São Mateus esse ano, que o evangelista está dando um recado para os judeus. Está dizendo o seguinte: nós somos um novo povo, nós não somos um puxadinho da sinagoga. Nós não somos um novo tipo de judeu. Aqui é uma outra coisa, nós temos outros 12 patriarcas, e esses 12 patriarcas são 12 apóstolos. E eles foram enviados por Jesus. A igreja do Novo Testamento não é um puxadinho dos judeus. A igreja do Novo Testamento é um novo povo de Deus. E mais, um novo povo de Deus que está alicerçado sobre um ministério, que é o ministério petrino. Por isso Pedro encabeça todas as listas dos apóstolos, todas. Ele é o chefe do grupo apostólico. Se o texto aqui nos fala de ovelhas sem pastor, e nós formos para o final do capítulo, o final do Evangelho de São João, no capítulo 21, nós vamos ver o que Jesus dirá a Pedro. Ele dirá: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A igreja não é uma anarquia, em que cada um chega e faz o que quer, e que cada um aparece e diz o que acha, e que cada um chega com uma novidade, uma unção nova. Não, a igreja não é uma anarquia, porque se a igreja se anarquizar, vocês, ovelhas, ficarão cansadas, abatidas, desorientadas, perdidas, dispersas, como ovelhas sem pastor. E toda vez que as ovelhas se separam do rebanho e perdem a cabeça, elas se tornam um bando de ovelhas dispersas e desordenadas, cada uma desmentindo o que a outra diz. A igreja não é uma anarquia, ela é uma comunidade apostólica. Ela está alicerçada sobre o fundamento dos 12 apóstolos. A Nova Jerusalém tem 12 portas. E essas portas, diz São João no Apocalipse, tem o nome dos 12 apóstolos. E elas estão fundadas sobre 12 alicerces. Se a Jerusalém celeste está fundada sobre os 12 apóstolos, por que a Nova Jerusalém terrestre não o estaria? Quer ser ovelha de Cristo? Você precisa entrar por uma dessas 12 portas. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Veja que o evangelista fala de 3 grupos. Primeiro, os judeus, depois os samaritanos e depois os pagãos. Por que o evangelista estabelece estes 3 círculos, que são concêntricos? Por um motivo. A evangelização não é uma obra humana, é uma obra divina. Deus, durante milênios, se ocupou em formar um povo que fosse uma massa crítica que estivesse pronta para acolher o Evangelho e para difundir o Evangelho pelas nações. Qual é o sentido que teria começar a pregar à torta e à direita para quem não está preparado? Não adiantaria nada. O nome disso é jogar pérolas aos porcos.
Isso é proibido pelo Evangelho. Deus preparou essa messe em Israel. Durante milênios, ele mandou os patriarcas, depois os patriarcas mandou os juízes, depois os juízes mandou os reis e os profetas, depois dos reis e dos profetas mandou o seu próprio filho. Para quê? Para colher aquilo que já estava semeado ao longo dos milênios. Não tem o mínimo sentido sair pregando à torta e à direito, sair jogando pérolas aos porcos. Eu preciso começar por quem está preparado para ouvir. O que eu tenho visto hoje em dia é um bando de católicos começando o bolo pela cereja. Começando pelo fim. O fulano não sabe nem quem é Jesus, nem se converteu, nem se entregou a Cristo, não sabe nem o que é o Evangelho, mas ele já está metido nas polêmicas sobre se o Papa Libério foi ou não foi censurado no século tal, ou se aquela questão das investiduras da época de São Gregório VII tinha cabimento ou não tinha, ou se a extinção da Companhia de Jesus por Clemente XIV foi justa ou injusta. O fulano não sabe nem quem é Deus, não sabe nem rezar direito. É um pagão perfeito. Não sabe o que é o sacrifício do cordeiro, não sabe o que é o pecado, não sabe o que é a necessidade de um redentor, mas já está por dentro de todas as polêmicas da igreja, sobre o Concílio Vaticano II, sobre o tradicionalismo, o conservadorismo de não sei o quê, sobre o detalhe que aparece na Constituição conciliar, que fala sobre isso ou aquilo, o decreto, pelo amor de Deus. A pessoa não está preparada sequer para entender a Escritura e já quer entrar em problema teológico de difícil solução. Menos, Batista, menos. Vai se converter primeiro. Você que está espalhando esse tipo de coisa, ao invés de pregar a palavra, está prestando um desserviço aos ignorantes. Porque ao invés de orientá-los, você os está desorientando. E essas pessoas estão cansadas. Tem muita gente perdendo a fé, se tornando ateu, se tornando agnóstico, perdendo as estribeiras, caindo na imoralidade, descrendo em tudo, se tornando cada vez mais perdido. Por quê? Porque não sabe o beabá da fé. Porque não conheceu Cristo, não se converteu ainda, não se rendeu aos pés da cruz. E por causa disso é um perfeito pagão, mas que foi ilustrado com ensinos catequéticos, teológicos, históricos, apologéticos, de erudição, que só servem para encher linguiça. Quando o homem não foi transformado pela graça, há uma ordem a ser cumprida. Primeiro eu preciso converter, depois eu preciso catequizar, e por último, eu posso ensinar segundo o ensinamento ordenado à piedade. Isso aqui não é uma desordem. A evangelização segue um roteiro. Chega uma pessoa com a vida toda destruída na igreja. Aí alguém diz para ela, olha, isso aqui que você faz é pecado, aquele não pode fazer assim, a moral diz isso, a moral diz aquilo, a moral diz aquilo outro, tal. Calma, fulano não sabe nem quem é Jesus ainda. Ele tem que ter um encontro com Cristo, acolhe primeiro, pelo amor de Deus. Acolhe primeiro essa ovelha, é uma ovelha cansada, exausta, abatida. Vamos falar do amor de Deus para ela, vamos curar as feridas dela, vamos expulsar os demônios que estão dentro dela, vamos ajudá-la a lidar com as suas crises. Depois, daqui a pouco, aí sim, nós vamos começar a poder ajudá-la num caminho de discipulado, pelo qual ela vai poder formar a sua conduta. A porta da igreja não é a moral, é Jesus.
ela tem que ser achada pelo pastor, ela tem que ser encontrada por ele. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O texto é um pouquinho mais forte. Diz assim: proclamai dizendo, aproximou-se o reino dos céus. Aproximou-se. Então, não é que o reino dos céus está próximo. Porque o reino dos céus está próximo é um fato. Mas aproximou-se o reino dos céus é uma ação dinâmica. O que significa isso, meu filho? Deus se aproximou de você. Deus não esperou você ir até Ele. Foi Deus que se achegou a você. Ele está interessado em você. Foi Deus que veio ao teu encontro. Yahvé é o teu pastor, nada te faltará. Ele te achou, Ele te encontrou como uma ovelha perdida. Ele te colocou nos ombros. Ele te levou para casa fazendo festa. Ele celebrou a tua vida. Ele comemorou a tua conversão. Você estava perdido e foi encontrado. Você estava morto e reviveu. Yahvé é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor. O reino do céu se aproximou de ti. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ou seja, a evangelização não é a transmissão de uma doutrina meramente. Ela é a ação da graça em nossas almas. O doente tem que ser curado, o morto tem que ser ressuscitado, o leproso tem que ser purificado e os demônios têm que ser expulsados. Isso é muito importante, queridos, por quê? Porque isso aqui não é um curso. Eu não estou dando um curso, não estou dando aula. Eu estou pregando e Deus está agindo. Enquanto eu estou falando, a graça está operando. Ou seja, o alvo aqui não é te dar conhecimento. O alvo aqui é curar doenças, purificar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Este é o alvo. Vejam, um evangelho que não muda a vida da pessoa, não é evangelho. O fulano é mundano. Aí vai para a igreja, canta uma coisinha, tem uma turminha tal, e não sei o quê, e continua identicamente o mesmo. Tão mundano, tão cheio dos mesmos gostos como antes. Desculpe, você está tendo apenas um cursinho. A pregação mesmo, você não está recebendo. Porque pregação transforma. A palavra transforma. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante, como espada de dois gumes, que penetra até separar a alma do espírito, ele está falando de uma operação sobrenatural operada pela pregação. Quando São Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele está falando de uma obra sobrenatural que acontece pela pregação da palavra. A palavra tem que te transformar, ela tem que passar por você como se você recebesse o atropelamento de um caminhão. Ao final da qual você diz, o que foi isso? O que aconteceu comigo? Eu estou perturbado. Isso está mexendo comigo. Você tem que sair no domingo daqui com um incômodo no coração, com um negócio mexendo dentro de você, com a vida da palavra ardendo dentro de você, para que você diga, eu não consigo ser mais o mesmo. A minha consciência não me deixa tranquila. Eu não consigo ficar em pecado. Eu preciso me confessar. Eu preciso abandonar essas companhias. Eu preciso mudar. Não porque alguém me está obrigando a isso, mas porque é uma graça poderosa que entrou em mim e eu não consigo mais ser o mesmo. É isso que tem que acontecer. Essa é a pregação do Evangelho. Notem, eu já vi muitas coisas nessa minha vida. Me lembro de uma vez que eu estava num retiro para drogados, prostitutas, gente desse tipo. No final do primeiro dia, uma moça
com a sua sexualidade totalmente destruída, sem que ninguém lhe pedisse nada. Chegou para uma irmã e falou: irmã, você não tem uma saia para mim? Eu preciso colocar um brinco, eu preciso colocar uma pulseira, me maquia, por favor, eu preciso voltar a ser mulher. Eu estou incomodada com isso que está em mim. Isso é conversão. Uma obra soberana da graça de Deus. E como é que tem cristão que se senta todo domingo no banco da igreja e peca sem sentir dor de consciência? Por quê? Não nasceu de novo. Não foi transformado. A palavra não entrou no seu coração. Ou ela não está sendo pregada, ou o que ele está ouvindo é apenas amenidades, coisas exteriores, coisas que apenas inflam o seu ego. Eu não estou aqui para inflar o seu ego, nem para agradar o seu ouvido. Eu estou aqui para curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. Esse é o objetivo da pregação. E Jesus conclui dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Eu recebi porque Deus me deu e eu dou porque Deus me deu. Isso para mim não é fonte de nada a não ser do único benefício que eu tenho, que é ver Deus operando na sua alma, Deus te transformando, Deus vivo mudando você por dentro. Termino aqui porque eu já fui longe demais. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e que nós possamos ser discípulos para ser apóstolos. Que nós possamos aprender a palavra para poder levá-la, porque a messe é muito grande e tem muita gente esperando por você.